louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Somos chamados a louvar em todo tempo, em qualquer situação, em qualquer lugar. Porém, nem sempre, quase nunca, isso acontece. É um absurdo a nossa facilidade, a nossa tendência de querer sempre expressar um certo negativismo doentio e medíocre. É um absurdo a nossa tendência, o nosso afeto até por aquilo que é contrário ao louvor. Xingamos, murmuramos, reclamamos, falamos mal, criticamos, maldizemos, muitos soltam palavrões de todo tamanho, blasfemam contra Deus e contra o mundo, contra a vida, e parece que o assunto flui, o assunto rende quando é para falar mal de algo ou de alguém, quando é para falar de uma tragédia que aconteceu, parece que todo mundo está com a palavra na ponta da língua para falar, quando é para falar mal da crise que está no mundo, a crise política, quando é para falar exatamente sobre a política e sobre tudo aquilo que é negativo no mundo, o assunto parece fluir muito mais do que assuntos do bem. Mas é muito difícil, é muito raro encontrar quem escolhe ir pela via contrária, quem escolhe, em vez de palavras negativas, de assuntos negativos, escolhem proclamar palavras de bênção, louvores e agradecimentos. Louvar é manifestar honra, é agradecimento, é reconhecimento. Louvar é elogiar, engrandecer, glorificar. E quando nós escolhemos ir por essa via de reclamações, murmurações, críticas negativas e tudo isso que eu falei, muito mais, nós estamos deixando de engrandecer a Deus, de louvar a Deus, para exaltar aquilo que é negativo. Por isso que se torna muito sério a questão da murmuração, das palavras negativas. Nós tiramos o foco de Deus e deixamos que o foco esteja naquilo que é negativo. Só Deus é digno de todo louvor, é digno do nosso maior louvor. Salmo 47, versículo 2 diz assim: grande é o Senhor, digno de todo o louvor. A Bíblia Sagrada está recheada de passagens sobre o louvor, sobre louvar a Deus. De modo especial, o livro dos Salmos. Louvar a Deus pode ser uma manifestação de adoração a Ele, pode ser uma manifestação de alegria e uma manifestação de agradecimento. E uma manifestação também de confiança no seu poder. Louvamos a Deus primeiramente pelo que Ele é. Salmo 146, versículo 1 diz assim: louvai o Senhor porque Ele é bom. E o Salmo 150, versículo 2 diz assim: louvai ao Senhor por sua majestade. Primeiramente, louvamos a Deus pelo que Ele é, pela sua misericórdia, por ser um Deus grandioso, poderoso, um Deus de amor, enfim. E louvamos a Deus pelo que Ele faz por nós. Salmo 150, versículo de número 2 diz assim: louvai ao Senhor por suas obras maravilhosas, por todos os seus feitos, por todos os seus grandiosos prodígios realizados na nossa vida, na história da salvação, no mundo inteiro. E é aqui que eu quero frisar algo. O louvor é superior à gratidão. Gratidão nós manifestamos por aquilo que Deus fez por nós. É um reconhecimento de alegria por aquilo que Deus fez por nós. Já o louvor, ele precisa ser manifesto independente se Deus fez aquilo que nós tanto esperamos ou se Ele ainda não fez ou se Ele não vai fazer. O louvor, ele precisa ser uma atitude de amor independente daquilo que Deus faz por nós, porque mesmo Ele não fazendo aquilo que nós tanto aguardamos, tanto queremos, Ele continua sendo Deus. É Ele que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, que sabe do tempo certo, que sabe se nós precisamos daquilo ou se nós não precisamos. Como eu disse, o louvor precisa ser algo permanente, em todo tempo, em qualquer situação. E devemos sim louvar o Senhor como uma manifestação de gratidão por aquilo que Ele fez. Eu vejo um exemplo disso em Êxodo capítulo de número 15, versículo 1 seguinte,
quando todo o povo hebreu passou a pé enxuto o Mar Vermelho dividido em dois. O mar se fechou novamente, destruiu todos os seus inimigos. E então o versículo 1 diz assim: então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico. E a palavra começa a descrever o cântico que eles entoaram a Deus como uma manifestação de gratidão por aquela maravilhosa obra que Deus havia feito em prol deles. Mas, irmãos e irmãs, o difícil é permanecermos fiéis no louvor durante um momento difícil, durante a tribulação. Porque quando acontece algo muito negativo conosco, ou quando nós estamos no meio de uma situação muito difícil, parece que a nossa tendência é reclamar, é murmurar, é blasfemar. E eu fico olhando para a palavra de Deus e eu encontro exemplos de personagens que tiveram a atitude de louvar no meio de momentos dificílimos. Jó foi um desses personagens. Diz a palavra que Jó havia perdido seus bens, havia perdido filhos, havia perdido a sua própria saúde, talvez o seu reconhecimento também, o seu status por ser um homem muito rico ali no lugar onde ele morava. Mas no meio dessa situação, diz a palavra que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 22 do capítulo 1 diz assim: em tudo isso Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. A sua mulher olhou para ele e disse: amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Mas Jó não foi capaz de amaldiçoar a Deus. Ele disse: se aceitamos a Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Foi o próprio Jó também que disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu também fico muito admirado com a atitude dos 3 jovens que foram jogados na fornalha por não aceitar a idolatria. E diz a palavra que eles passeavam dentro das chamas da fornalha, louvando e bendizendo ao Senhor. E em Atos capítulo de número 16, diz a palavra que Paulo e Silas, dentro da prisão, eles rezavam e entoavam hino a Deus. Esta deve ser a nossa atitude, não louvar ao Senhor simplesmente nos momentos em que estivermos alegres por aquilo que Ele fez, mas também louvarmos ao Senhor no meio das situações difíceis. Isso só é possível através do Espírito Santo. Devemos louvar ao Senhor estando nós sozinhos, estando nós em grupo, com palavras, com músicas, como faziam os salmistas, com danças e principalmente com a nossa vida. O Salmo 148 se trata também do louvor universal a Deus. Os anjos que louvam a Deus, os homens que louvam a Deus, a natureza que louva a Deus, as plantas, os animais. Tudo rende glórias a Deus. A criação deve render glória, deve louvar ao Criador. Então que o louvor seja um estilo de vida nosso. O antônimo de louvar, o contrário de louvar, é reclamar, murmurar, maldizer. Nós não queremos isso. Murmuração é para perdedores, enquanto o louvor é para os vencedores. Que possamos obedecer às palavras de São Paulo em Efésios 5,19, onde ele escreve assim: recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Que o louvor esteja sempre em nossa boca, em nossa vida. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.